que eu quero trazer aqui é domingo de Páscoa, mas também é chamado de domingo da ressurreição. Ressurreição. Preste atenção. Todos vocês que estão aqui e os que estão pelas redes sociais, se vocês entenderem isso aqui hoje, nada, absolutamente nada para vocês. Entender sobre a ressurreição. Eu vou falar da ressurreição de Cristo. Bom, muitas pessoas falam em ressurreição, mas não entende o que é ressurreição. Um exemplo, você que chame um eletricista e ele pode te falar tudo sobre a parte elétrica. Às vezes você vai ouvir, mas você não vai entender coisas sobre a parte elétrica. Um exemplo, você ouve, mas não entende. Muitas pessoas ouvem sobre ressurreição e não entendem sobre ressurreição. E eu vou dizer, 80% dos cristãos não entende sobre ressurreição. Não entende. O povo que entende sobre ressurreição se torna um povo diferenciado. E por que entender esse assunto? Simplesmente porque esse assunto é a coluna cristã, da fé cristã. Sem ressurreição, você pode falar de milagre, você pode falar de levantar paralítico, você pode falar de vida financeira, pode falar de qualquer assunto, mas ressurreição é a pedra fundamental da fé cristã. Se você entender isso aqui, você vai sair aquelas portas para fora, diferente de como você entrou aqui, sua visão vai ser diferente, seu entendimento vai ser diferente. Bom, e por que nós vamos estudar sobre ressurreição? Qual é o motivo? Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 19. Nós vamos ler o versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Está escrito assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, será que você está acostumado a esperar de Cristo só a bênção financeira? Só Deus restaurar seu casamento? Só sua saúde? Você ora a Deus pedindo somente as coisas dessa terra? Você pensa todas as vezes em Jesus? Você olha na horizontal? Você espera que Deus te honre só nessa terra? Tudo que você espera de Jesus é voltado, todos os seus pedidos são voltados para coisas deste mundo. Se você tem pedido a Deus coisas somente deste mundo, você, além de ser um cristão carnal, você é um cristão miserável. Miserável é a palavra que a Bíblia me dá. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Não passamos de pagãos. Se esperamos de Jesus somente as providências dele para essa terra, ainda somos iguais os pagãos. Mas a Bíblia, Paulo vai dizer algo tremendo. No capítulo 15, a partir do versículo 12, está acontecendo algo na igreja de Corintos. Ora, versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, vírgula, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Bom, estava acontecendo uma heresia. Pessoas estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos, e sim
que estava acontecendo o que havia era a reencarnação de pessoas. Pessoas que estavam dentro da igreja, elas não acreditavam na ressurreição dos mortos. Essas pessoas, elas misturavam a doutrina com os saduceus. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 23 ao versículo 30, os saduceus, eles contaram uma história para Jesus. Naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendente. Entre nós havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, aí vem a pegadinha sobre Jesus. Aí vem a pegada sobre Jesus. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todas casaram com ela? Os saduceus disseram: Senhor, teve uma mulher que ela morreu e não deixou filhos, então 7 irmãos a possuíram. Pois bem, Jesus, na ressurreição, eles não acreditavam em ressurreição. Na ressurreição, qual será o esposo dela? Mateus 22, entre o versículo 23 ao 30. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem se dão em casamento, mas são transformadas como anjos. Bom, esse povo saduceu era o povo que estava dizendo que não havia ressurreição e que havia reencarnação. E Paulo, então, ele vai fazer um questionamento aqui, no versículo 13: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Já que vocês estão falando que não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Versículo 14 de 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, logo é em vão a nossa pregação, e também é em vão a sua fé. Meu irmão, o apóstolo Paulo diz assim para algumas pessoas: se Jesus não ressuscitou, é em vão eu ficar pregando, e também é em vão a sua fé. Meu filho, você está aqui por causa de quê? Você segue a Jesus por causa de quê? O que te leva a ser um cristão? Você está baseado em o quê? Nós vivemos uma geração de cristãos que precisam buscar conhecimento e investir. E eu gostaria tanto que a nossa igreja investisse mais em escola dominical, estar presente, em buscar o conhecimento profundo. Por quê? Muitas pessoas hoje vêm para a igreja e começam a passar lutas e abandonam a fé. Dizem assim: Deus não está comigo, eu estou sofrendo tanto, estou dentro da igreja, por que Deus não me ajuda? Eu não tenho vitórias. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus, mas por motivação errada. Porque a Bíblia diz aqui que Paulo disse: se não há ressurreição, a nossa fé é em vão. Meu filho, você está aqui porque você almeja algo chamado vida eterna. Com dinheiro, sem dinheiro, passando luta, sem luta, no vale, no deserto, ou na terra que emana leite e mel, você tem que ter cravado no seu coração que você é cristão para ganhar a vida eterna. Nós temos uma geração de cristãos fracos, que quando a luz de casa atrasa, eles se desviam, que quando acontece algo errado, eles se desviam. Por quê? Porque está afirmado em coisas terrenas. Se você espera ser abençoado só nessa terra, você é miserável. Veja bem, vamos entender uma coisa sobre ressurreição. Jesus, em João capítulo 11, versículo 25,
Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Foi Jesus que disse isso. Deixa eu lhe falar um negócio aqui. A maior diferença em que você vai ver a sua fé, a maior diferença não é você chegar aqui na igreja e ver os carros aí na porta, e às vezes você chega a pé, às vezes você chega de bicicleta, às vezes você vem de ônibus para a igreja, e chega na igreja e vê aquele monte de carro, e às vezes pensa: Deus, eu não tenho meu carro, qual é a diferença desses crentes que estão abençoados e eu não? Por que que muitos têm e outros têm pouco? Por que que eu não tenho nada? Meu irmão, eu estava ali, e o Espírito Santo me visitou, como ele tem me visitado esses dias, né? O Espírito Santo me disse assim: Cristiano, você sabia que 95% do meu corpo que está sobre a terra é formado de igrejas de bairro? Você sabia, Cristiano, que as pessoas estão procurando megas igrejas, mas o meu corpo é formado sobre a terra por igrejas de 20 pessoas, 30 pessoas, e que 95% da igreja de Jesus é dividida em fatias de igreja de bairro? Nós estamos aqui em um pequeno número, mas o Senhor está aqui, você pode se alegrar? Jesus está aqui, a igreja dele, global de bilhões de pessoas, é formada por 50 aqui, 100 ali, 200 ali, glória a Deus pelas igrejas de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, mas o mais importante é Jesus estar presente, e cada cristão saber o porquê que está vindo aos cultos, a razão da sua fé. Se alguém te pedir a razão da sua fé, você tem que saber explicar, por que você é cristão. Meu irmão, a maior diferença da vida do crente está quando ele estiver deitado aqui num caixão. A maior diferença do cristianismo está na sua morte. Não se sinta menosprezado, não se sinta. A Bíblia diz no Salmo: mais vale o pouco do justo do que o muito dos ímpios. Mais vale o pouco do justo do que o muito dos ímpios. Sabe por quê? Porque se você é justo, você vai entender algo aqui nessa noite. Jesus disse: aquele que morra, ainda que morra, viverá. Meu irmão, nós vamos ler agora algo sobre ressurreição, que é tremendo. Está em João capítulo 5, versículo 28. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Preste atenção, eu disse aqui que a maior diferença será quando você morrer. Por isso não se sinta menosprezado, não se sinta não abençoado, porque todos nós somos abençoados em Jesus Cristo. Veja bem o que está escrito sobre ressurreição. O que é ressurreição? A primeira coisa é ressuscitar da onde? Da onde? Dos mortos. Ressurreição é ressuscitar dentre os mortos. Por isso é que quando Maria Madalena e outras mulheres foram buscar Jesus, em Lucas capítulo 24, diz: por que busca o que vive entre os mortos? Então ressurreição é tirar de dentre os mortos, trazer para a vida. Agora, isso é tão simples de se entender? Não é tão simples de se entender. Precisa de ter fé para acreditar na ressurreição. Precisa de ter fé para acreditar na ressurreição. Meu irmão, aqui diz em João 5, 28, os que tiverem feito, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que tiverem aonde?
no sepulcro. Quem está no sepulcro está morto ou não? Sim ou não? Me responde uma coisa: o morto ouve alguma coisa? Não ouve a sua voz. Você, o dia que estiver morto, preste atenção, eles estavam nos sepulcros. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros, o morto ouve ou não? Ouvirão a sua voz e sairão. Ressurreição. Você sabia, deixa aqui, você sabia que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, coloca lá, 1 Coríntios 6, 14, está escrito assim: por seu poder, aí já não é comigo, não é com você, é o poder de Deus, pelo seu poder, Deus ressuscitou a Jesus. Ora, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também a nós pelo seu. Então preste atenção, um dia você vai dormir, vai voltar ao pó da terra. Um dia você vai morrer, entre aspas. Sabe aqueles crentes, Martinho Lutero, Pedro, João, todos os crentes, eu, você, daqui a alguns tempos nós estaremos dormindo. E quando nós estivermos dormindo, o Senhor que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Hoje está se comemorando a ressurreição de Jesus. Paulo disse que se nós não crermos na ressurreição, é em vão a nossa fé, é em vão você adorar. Então preste atenção, o cristão não precisa ter medo de morte. Não existe morte para nós. A sua fé, é isso que a Bíblia diz. Quem crê na Bíblia? Fazer uma pergunta, de Gênesis a Apocalipse você crê na Bíblia? O que ela estiver escrito você crê? Tem coisas na Bíblia, que depois que você ouve, é só pela fé. Olha para você ver, o que aqui diz, os que estiverem no túmulo ouvirão, um dia, aquela pessoa que você ama, que morreu, ela não morreu, filho, está dormindo, está descansando. Um dia aquela pessoa vai falar, um dia, você vai ouvir assim, Maria, Maria, acorda, mas não será a voz do cristiano. Você vai abrir os olhos, e o próprio Jesus, e você vai ouvir a voz de Jesus. Um dia, o meu sogro vai ouvir o seu pai, Matuzinho, acorda. Os ouvidos vão ouvir. O cristão tem que entender, você tem que entender, que neste mundo nós temos aflições e temos problemas, mas a sua fé tem que estar alicerçada em Jesus para a vida eterna. Passa o que você passar, passa a luta que passar, eu não estou aqui por aquilo que Ele vai me dar, eu estou aqui por aquilo que Ele me deu, e Ele me deu a vida eterna. Gente, que cristãos que estão fracos, que geração de crente fraco, que qualquer lutinha tira eles da caminhada para a vida eterna. Você tem que entender sobre ressurreição. Agora veja bem, ouvirão a sua voz, versículo de número, João, capítulo 5, versículo 28, agora o versículo 29, eles ouvirão a voz, quem ouvirão? Todos os mortos ouvirão a voz, todos os mortos, do Antigo Testamento, todos os mortos ouvirão. Quem vai ressuscitar?
Eu me lembro um dia, eu fui convidado para ministrar no Hospital São João de Deus, para enfermeiros e alguns médicos, e foram chamados 3 representantes, da Igreja Católica, do Espiritismo e da Igreja Evangélica, e eu fui da Igreja Evangélica aqui em Divinópolis, e o auditório fazia perguntas, e nós colocávamos a razão da nossa fé, para que eles escolhessem qual é aquilo que iria tocar neles, e qual é a fé que eles queriam escolher, um caminho, porque eles estavam lidando muito com o corpo humano, então eles estavam ficando insensíveis, e lidando com o corpo humano. Então a diretora ali da enfermaria percebeu que eles precisavam desenvolver algo espiritual, então escolheu os 3 e cada um desenvolvia aquilo que queria, e eu coloquei a exposição da ressurreição, e no auditório se fazia aquele alvoroço, quando eu falei da ressurreição, entendeu? Quando os outros 2 falaram, houve uma calma, mas quando eu expus a verdade da ressurreição, houve um alvoroço, e veio um bilhetinho perguntando, pastor, quem vai ressuscitar no último dia? E eu respondi isso aqui, olha, os que estiverem, eu respondi, todos vão ressuscitar, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da crente. Todo cristão verdadeiro, que se arrependeu dos pecados, vai ressuscitar, vai ouvir a voz de Jesus, saia do túmulo, vai ressuscitar para a vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, da condenação, coloca aí para mim, Daniel capítulo 12, versículo de número 2, Daniel capítulo 12, versículo de número 2, e muitos dos que dormem na onde? Pó da terra, ressuscitarão. Agora preste atenção, muitos dos que dormem no pó da terra, pó, já virou pó, não tem osso, não tem dedo, não tem olho, os vermes já comeu a orelha, já comeu os olhos, já comeu o corpo todinho, os ossos já viraram pó, está ali no caixão, não tem mais nada. Aí o que acontece? A Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos ressuscitarão, aqueles que tiverem entregado a vida a Jesus, se arrependido dos seus pecados, eles vão ouvir a voz de Jesus, e vão ressuscitar, para viver a eternidade com Deus. Essa é a razão da sua fé. Hoje é a ressurreição de Jesus, mas Coríntios diz que Ele também nos ressuscitará. 1 Coríntios 6,14, repetindo, Ele nos ressuscitará. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também ressuscitará pelo seu poder. Você olha a pessoa, depois de 100 anos no caixão, volta a repetir, não tem nada, mas aquela pessoa vai estar intacta diante de Deus. Sério, pastor? A pessoa vai estar intacta diante de Deus? Por favor, coloque aí Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número, vou lhe dar agora o versículo, Apocalipse capítulo 20, gente, versículo de número 11, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, deixa eu ler algo para você sobre ressurreição. A palavra ressurreição ficar de pé, significa no grego secular, fazer ficar de pé, no grego, fazer ficar de pé. Em tradução secular do grego, despertar. Como que você desperta alguém que está dormindo? Faz aí com o seu irmão aí. Assim, Ana? Aí a José acorda, não é? Desperta. Oi, desperta. Desperta seu irmão aí.
Desperta ele, acho que ele está dormindo no culto. Desperta ele aí. Acho que tem gente dormindo, desperta ele aí, desperta o Gerson aí, Maria. Vírgula, acordar de pessoas deitadas ou dormindo. Em uma direção, seu significado foi alargado para incluir, nomear, para um cargo ou tarefa, levantar-se, começar, aparecer. O começo de um reinado ou de um movimento. Ressurreição. Ocasionalmente significa sarar dentre os mortos. Isso é a palavra ressurreição. Fazer ficar de pé, acordar, despertar. Que bênção, hein? Você acordar com Jesus te acordando, hein? Ei, acorda. Senhor, eu morri. Não, acorda. Agora veja bem. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. 12. E vi os mortos. Quem que João viu? Diga assim: João me viu. Diga: João me viu. João te viu, João me viu. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé. Como é que os mortos estavam, gente? Mas morto não fica deitado? Será que se alguém morrer, você colocar ele em pé ali, o que vai acontecer? Vai cair. Alguém já viu um morto em pé? O morto fica deitado. Mas por que João viu ele em pé? Não é isso que a Bíblia diz? Em pé diante de quem? Do trono. Na ressurreição dos mortos, todos ficaremos em pé diante do trono. Não desista, meu irmão. Anda de chinela havaiana, mas não desista. Come pão, bebe água, mas não desista. Passa a luta que passar, não desista. Passa o sofrimento que passar, não desista de Jesus. Não desista da sua fé. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, porque no grego a Bíblia diz fazer ficar de pé. Levantar, acordar de pé diante do trono. Sabe esses videozinhos que vocês vêem na internet aí? Uma simulação do juízo final? É daquele jeito, mais ou menos. É aquilo ali. A tecnologia nos permite ver isso aqui. Ficar de pé diante do trono. Aí, ponto e vírgula. E abriram-se uns livros. Está no plural ou no singular? No plural. Uns livros. Quais são esses livros? Esses livros são os livros das obras. Ontem eu dei um conselho para um casal. Tudo que vocês forem fazer na igreja de vocês, façam com amor, porque vocês estão fazendo para Jesus. Não desistam de fazer algo por pessoas que não fazem nada. Meu irmão, que acontece muito isso. Ah, só eu faço na igreja. Só eu faço. Glória a Deus que você está fazendo, porque está sendo escrito num livro. E no dia do julgamento final, você está fazendo. O irmão que não fez nada, a ficha dele vai ser pouca. Olha lá, ó. E abriram-se uns livros, os livros das obras. Eles vão se abrir. Tudo que você faz vai se abrir. Abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, no singular, sim ou não? A própria Bíblia explica a Bíblia, exegese, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Hoje é ressurreição. Jesus ressuscitou, mas você também vai ressuscitar. Jesus nos tirou do Egito, do pecado. Um dia Ele nos tirará desse mundo. Meu filho, é por isso que eu não paro.
É por isso que eu não desisto. É por isso que eu luto igual eu luto pelo Evangelho. Passo muitas tribulações, fome, espada, nudez. O que vai me separar do amor de Cristo? Os anjos, os principados? Nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode te separar. Aqui está o que Paulo disse: se eu não crer nisso, a minha fé é em vão. Se eu não crer que eu estarei diante de um trono, os livros se abriram, e o livro da vida. Qual é o livro da vida? O livro da vida, meu irmão, é quando você entregou sua vida para Jesus, todos os seus pecados foram perdoados, e escrito no livro da vida. Meu filho, anima-te, se fortalece, renova as suas forças, volta ao primeiro amor, porque isso aqui é verdade para nós hoje. Isso aqui é a razão do cristianismo. Paulo, ele tratou isso lá na igreja de Coríntios, 1 Coríntios novamente, capítulo de número 15, olha como que começa o capítulo 15, fala sobre a ressurreição dos mortos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permanecestes. Permanece nesse evangelho, irmão. Permanece no evangelho da ressurreição. Permanece no evangelho da vida eterna. Permanece na sua fé, que você não pode esperar de Jesus só nessa terra. Seu nome está escrito no livro da vida. Versículo 2: pelo qual também sois salvos. Está vendo? Se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas ele foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo estava dizendo: você tem que crer como eu tenho te ensinado, senão você está crendo em vão. E eu tenho te ensinado que o meu evangelho é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. A fé cristã é um Jesus vivo, não é pregado numa cruz mais. E isso ele acabou bem rápido. Nas primeiras horas que ele ressuscitou, quando as mulheres foram no túmulo, os anjos perguntou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Como assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim ver Jesus. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ó, a obra já começou. Não fica lamentando a morte dele, ele não está morto, ele está vivo. Não lamenta a miséria, lamenta a vida. Não olhe para a morte, olhe para a vida. Vamos, meu filho. Irmão, percebe uma coisa? A obra de Deus sempre é agilidade. O que vocês estão fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui dentro da caverna? Volta e vai pregar, rapaz. O que você está fazendo, meu irmão? Retrocedendo? Retrocedendo a mente? Retrocedendo a fé? O que você está fazendo? A obra é, vamos, ele ressuscitou, vamos embora. Ele vai adiante de vós, vai lá avisar os discípulos. Versículo 5. E foi, gente, olha isso aqui, olha como é que eu amo a Bíblia. Que apareceu a Cefas, e depois aos 12, ele apareceu vivo aos 12, os 12 saíram para fazer um convite, ia ter um congresso, parafraseando, né? Cefas viu, depois os 12 viram, e eles saíram pela Galileia, pela Judéia, dizendo: gente, tem um culto hoje, tem um pregador aí. Quem vai pregar? Jesus, ué. Vamos encher o tempo. Jesus vai pregar. Eu não vou nesse culto nada. Eu vi Jesus morto. Esse povo aí está doido. Os 12 ficou doido. Vai ter um culto hoje à noite.
povo está falando que é Jesus que vai pregar. A gente viu ele morto lá, você viu, ô Zequinha? Você viu? Ele todo cortado, cabeça baixa lá, quando ele expirou, entregou, e todo mundo abaixou ali. Você viu na hora que nós tirou o corpo dele, todo desmontado lá da cruz? Estão falando aí que tem um culto com ele hoje pregando. O povo é tudo doido mesmo. Eu tenho certeza que muita gente deixou de ir nesse culto, mas teve uma galerinha boa lá. Vamos lá. Teve uma galera boa que foi ver o pregador da noite. Vamos lá, versículo 6. Depois apareceu a mais de quantos irmãos? Quantos? Teve gente que falou, será que o pregador Jesus vai estar lá? Eu não vi ele morto. Mas, no via das dúvidas, vamos lá ver se esse povo está ficando, já nós creu até aqui, vamos continuar crendo. Mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já voltaram a dormir. 500 pessoas viram Jesus vivo. 500 pessoas, entre homens e mulheres. Ele apareceu para 500 pessoas. E essas 500 pessoas ficaram impactadas e anunciaram a ressurreição e a Jesus como autor da vida, e foram anunciando e alcançaram o mundo e nos alcançaram aqui hoje. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Deixa eu lhe dizer algo. Você sabia que apesar que Jesus é conhecido hoje mundialmente, o nome dele é conhecido, mas boa parte não entende isso que eu acabei de pregar? Que Jesus está vivo, meu irmão. Escreveu o seu nome no livro da vida. Toma cuidado para não amar esse século. Teve alguns discípulos de Jesus, de Paulo, que amaram esse século, amando o pecado, e abandonaram a fé. E assim, quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar para a condenação eterna. Meu filho, não abandone a sua fé por nada. Eu vou te fazer uma pergunta, e não precisa de me responder, fica entre você e Deus. Depois de entender que você um dia vai ouvir a voz de Jesus no caixão, você vai estar, os vermes vão ter comido a sua carne, mas mesmo assim você vai ouvir a voz de Jesus, e você vai aparecer intacto diante do trono. E eu vou além, nesse corpo que você está, que você vai aparecer. Um dia eu trago o complemento dessa mensagem, porque o tempo está se esgotando. Você sabia, mostrei para o Rafael essa semana, que esse corpo é ele, que ele não é desperdiçado? Você sabia que a alma e corpo não se separam? Você sabia que, coloca aí, Mateus 10, 28, você sabia que esse corpo, ele não fica sozinho? Esse corpo é que vai ressuscitar, o corpo de carne, pastor? Mas os bichos não vai comer? Pelo poder de Deus, você vai ter que aparecer do jeitinho que você é diante do trono. Pastor, mas o corpo não herda o reino. Espera aí então. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer aonde? Tanto a alma como o quê? O corpo. Alma e corpo não se separam. O corpo tem vontade de pecar, a alma tem vontade de pecar. O corpo carnal vai para o inferno. Ele ganha uma recapagem para suportar sofrimento por toda a eternidade. Se você botar fogo nessa carne, ela vai derreter. Mas depois do juízo, que for decretada a condenação e horror eterno, o corpo aparece diante do trono, junto com a alma. A alma que pecar, essa morrerá. Corpo tem vontade de pecar, alma tem vontade de pecar. O único que não tem vontade de pecar é o Espírito. Por isso que o Espírito Santo habita no seu espírito, te levando a renunciar às vontades da carne e da alma. A alma é concupiscência, a alma é as vontades de pecar.
A alma que pecar, essa morrerá. O corpo também peca, esse morrerá. Paulo fala da ressurreição do corpo em Coríntios 15. No versículo, se eu não me engano aqui, no versículo de número 40, 1 Coríntios 15, 40. Hoje é noite de ressurreição. Essa igreja era para estar lotada. Faço das primeiras palavras da Raíssa as minhas aqui, de hoje de manhã. Faço as suas palavras as minhas. Também há corpos, ao que, irmão? Corpos, existe corpos celestes. Também há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas um é a glória do celeste e outro é a dos terrestres. Existe corpo de anjo. Eu não li lá que na ressurreição dos mortos não se casam e não se dão em casamento, mas são transformados como os anjos na ressurreição dos mortos. Seremos transformados. Meu filho, isso para a vida eterna, o horror eterno. Eu tive uma experiência real, há 1 ano e meio atrás. Eu estava pregando e eu vi muito fogo. E quando eu estava pregando, falando de Jesus, do Evangelho, eu cheguei perto de um lugar que tinha muito fogo, e eu comecei a falar para aquele fogo, e de repente eu vi no meio do fogo, uns lábios, e esses lábios só gemiam, mas a pessoa estava, eu não via orelha, eu não via nariz, eu não via, eu só via algo mexendo e gemendo. E quando eu vi, eu percebi que eram os lábios, eu disse: aceita Jesus como Salvador. E aqueles lábios começaram a aceitar Jesus como Salvador, e aquele fogo cuspiu as pessoas, um jovem para fora. E quando caiu aos meus pés, eu olhei, era tipo um toco preto e saía fumaça. Mas na medida que a fumaça ia saindo, a pele ia ficando igual à nossa. E eu peguei na mão dele, olhei para ele, era um jovem. E eu bati no ombro dele e falei: agora você vem e segue Jesus comigo. E o Espírito Santo falou comigo: Cristiano, esses jovens, a maioria que está morrendo, estão morrendo nas drogas. Abre o projeto, porque eu vou salvar pessoas através daquele projeto. Eu vou salvar jovens através daquele projeto. É por isso que eu tenho 1000 motivos para fechar, e 1000 motivos para fechar, e um para não fechar. E o que eu tenho para não fechar é: se durante a minha vida eu conseguir salvar um, já está de bom tamanho. E eu quero dizer para vocês um negócio: aquele lugar é real, e foi terrível ver aquilo. A pessoa gemia por toda a eternidade. Eu vi o gemido de uma pessoa na eternidade. Meu filho, não deixa esse mundo te sugar. Não desanime na sua fé. Existe um dia que você vai partir desse mundo, e você tem que partir desse mundo salvo, com seu nome escrito no livro da vida. O apóstolo Paulo fala que se nós não crermos na ressurreição dos mortos, em vão é a nossa fé. Eu acredito em tanta coisa na Bíblia, mas o que mais me dá força, o que não faz eu desistir, é a vida eterna. Toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Primeiro livro de Timóteo 6,12. Gente, tem alguém entendendo? Dá glória a Deus. 1 Timóteo 6,12. Peleja a boa peleja da fé. Para que você vai desistir da sua fé? Para que você vai deixar o pecado, esse mundo, te afastar do Evangelho, da salvação? Que Deus te dê colírios para você ver, que você seja firme no seu propósito, na sua fé. Não seja esses crentes que, se eles não tiverem vitória financeira, eles desistem da fé. Ô meu irmão, peleja a boa peleja da fé. Sabe, irmãos, tem a doutrina do perdão do pecado. Perdão do pecado é tudo que você precisa.
Sabe, meu irmão, você era um pecador, hoje você é perdoado, e isso te faz você justo diante de Deus, para que você tenha vida eterna. Às vezes a gente fica triste, por causa de tanta coisa que nós não temos, e não ficamos alegres, por ter o perdão de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes o crente é triste, mas é porque ele não estuda sobre o perdão, não dá valor na fé dele. Meu filho, a gente tem visto aí no mundo aí, tanto crente que não tem nem aonde dormir. Lá na Índia o povo tudo sem nada para se cobrir, e tudo dançando. Na África, no Espírito, porque recebeu o Espírito Santo. O seu maior valor é o Espírito de Deus na sua vida. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, ao qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Você já falou de Jesus para muita gente, e agora você quer desanimar? Você já pregou para muitas pessoas, você já fez boa confissão para muitas pessoas, continua perseverando na sua fé, não desiste. Você já fez boa confissão, meu filho, toma posse da vida eterna. Eu tomo posse do meu carro esse ano, eu tomo posse da minha casa, pode ir tomando mesmo, eu tomo posse do meu namoro, eu tomo posse das terras, eu tomo posse disso. Toma posse de tudo que Deus te der, mas lembre-se, neste mundo, tudo que você toma posse, vai ficar aqui, mas toma posse também da vida eterna, porque tudo vai ficar aqui, e você vai partir, você vai partir. Toma posse de tudo que você quiser, mas também toma posse da vida eterna, porque você foi chamado para morar no céu. Você não foi chamado para passar a eternidade no inferno. Você foi chamado, abençoado, para ser um cristão que vai tomar posse da vida eterna. Você pode dizer amém? Meu filho, anima-te, cuidado, tira seu pé do pecado, tira seu pé da ilusão desse mundo, toma posse da vida eterna. Seja um cristão que saiba de uma coisa: seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo de número 20, terminando, irmão, estou terminando. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Vamos ler comigo aqui. Lê na Bíblia, mas lê aqui também. Todo, irmão, todo é todo. Todo aquele que não foi achado escrito no livro, veja que é singular, veja que é o livro da vida, que é o livro, se você se arrepender, seus pecados estão escritos ali. Deixa eu corrigir aqui. Se você se arrepender dos seus pecados, o seu nome é escrito no livro da vida, e quando você estiver morto, na ressurreição dos mortos, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você vai para a eternidade salvo. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai ser condenado e lançado no lago de fogo. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? Na onde? Eu quero só fazer uma pergunta: quantas pessoas nunca ouviram falar da segunda morte? Aqui, levanta a mão. Segunda morte, pastor, eu nunca ouvi falar. Temos pessoas. Volta um versículo, volta um. Isso é o que é o cristianismo. Isso é cristianismo, gente. Olha lá. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é o que? O lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte é essa, do corpo físico.
Mas essa todos nós passaremos. Mas a segunda morte, os salvos não passarão. Se você é um cristão, você não vai provar a eternidade no lago de fogo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você que entrou aqui nessa noite, você é abençoado ou não? Talvez você não tenha tudo que você quer materialmente falando. Talvez muita coisa na sua vida não vai bem. Mas você é abençoado, meu irmão. O seu nome está escrito no livro da vida. Pode até parecer doideira, mas a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas o melhor dia da vida do crente é o dia do caixão. É o melhor dia. O dia mais triunfante é o dia da morte. O dia mais glorioso não é o dia que você compra seu carro, sua casa, sua conta bancária. O dia mais glorioso é o dia de ver Jesus. Tudo isso é muito bom. As coisas materiais são servos nossos. As coisas materiais estão aqui para nos servir, mas tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Não ponha o seu coração nas riquezas desse mundo. Ponha o seu coração na eternidade. E trabalhe para Jesus. Como você nunca trabalhou. Você vai ressuscitar dos mortos. Jesus te ama. Não deixe nada, lute pela sua fé, não deixe nada te parar. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Jesus morreu para te dar vida eterna, para te libertar do pecado, e você ser um cristão melhor.